Inovando novamente, agora o Nubank está oferecendo acesso grátis ao HBO Max com o seu cartão Ultravioleta. E é claro, com muito apetite para enfrentar o mercado, já tem casas de análise avaliando que o Nubank pode crescer até 63% no ano. Já a Petrobras deve abastecer os cofres públicos do Tesouro Nacional em mais 6 bilhões de reais em dividendos. E novamente temos outra matéria saindo no mercado se o IRB Brasil poderá realmente pagar dividendos no ano de 2025. Será mesmo? Sem dúvida nenhuma, uma matéria de alto impacto e já muito falada no mercado é sobre a possibilidade de ter uma nova bolsa de valores no Brasil. Sem falar que a Klabin está se preparando para uma nova fase de crescimento e já investiu cerca de 34 bilhões de reais. Já a CEMIG vai construir uma nova barragem em Petit. E será mesmo que o Bitcoin tem a possibilidade de chegar à cifra multimilionária de 4,5 milhões de dólares no próximo ciclo? E isso tudo está sendo considerado depois do halving que aconteceu recentemente. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, meu estudante virtual, aqui é o Alex e eu vou começar pelas notícias relacionadas ao Nubank. Essa matéria eu achei interessante justamente para complementar as inovações que o Nubank está fazendo e por isso já tem casas de análise, como o caso aqui da XP, avaliando que o Nubank pode crescer 63% no ano. Mas é claro, acaba sendo também utilidade pública para aqueles que estão cogitando ter o Nubank Ultravioleta, porque agora está dando acesso à plataforma de streaming, que antigamente era chamada de HBO Max, e agora é apenas Max. Vale lembrar que o Ultravioleta é um cartão de crédito do Nubank, feito de metal e oferece cashback de 1% em todas as compras, com um rendimento automático bem superior à poupança inclusive. Dependendo da época em que você fechou o seu cartão, tem possibilidade até mesmo de ter esse rendimento com 200% do CDI. É claro, precisa avaliar se as promoções ainda estão em vigor. Nessa matéria mesmo, ela destaca que automaticamente vai ser aplicada 200% do CDI caso os créditos não sejam utilizados. Obviamente, a intenção aqui do Nubank é fazer com que o seu dinheiro continue lá, em contrapartida de pagando uma taxa muito acima do mercado, além de possuir também outros benefícios e até mesmo acesso às salas VIPs para quem viaja dentro e fora do país. Eu não vou entrar em todos os detalhes porque o objetivo desse vídeo não é esse, mas é importante ficar atento à anuidade do cartão. É possível ter isenção, mas o valor da anuidade são de generosos R$ 588. Agora, para ficar isento dessa tarifa, é necessário gastar todos os meses R$ 5.000 no cartão ou ter investido R$ 50.000, seja na conta do Nubank ou da Nuinvest. Só lembrando que a Nuinvest agora não existe mais e ela vai consolidar apenas no Nubank. Voltando a falar então desse novo benefício do acesso ao Max, como eu expliquei, antigamente era chamado de HBO Max, ele reúne conteúdos dos catálogos da HBO e também do Discovery, além de que, por meio do canal TNT, são transmitidos inclusive os jogos de futebol da Champions League, além de ter filmes premiados e acesso a séries igualmente famosas, como Game of Thrones. Só lembrando que o benefício que ele concede é o plano básico Max, que custa R$ 29,90 por mês. Eu também não vou entrar em todos os detalhes aqui, como resgatar, porque não é o objetivo do vídeo. Mas eu vou deixar a explicação de como resgatar na descrição desse vídeo, caso você queira entender como funciona. Afinal de contas, todo o objetivo é realmente para mostrar que o Nubank está muito empenhado em fazer diferença no mercado e conseguir atrair cada vez mais clientes para o seu portfólio. E agora, a XP está estimando que o Nubank pode crescer 63% no ano em um trimestre de destaque entre os seus concorrentes. Inclusive, essa matéria é bem recente, do dia 23 de abril. De acordo com a XP, aumentar sua participação na carteira de clientes tem sido uma manobra positiva para o Nubank, além do BTG Pactual e outras instituições financeiras. Na opinião dos analistas da XP, eles estão vendo que a tese de focar no aumento da participação na carteira de clientes é válida e, é claro, acabou impulsionando o crescimento de diversas marcas. Entre elas, temos aqui Roxo 34, que é a BDR do Nubank na Bolsa de Valores brasileira. Afinal de contas, o Nubank se delistou da B3 para ficar apenas na Bolsa dos Estados Unidos. Ainda assim, valorizando incríveis 121,95% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 9,10. Agora observem que o PL é estratosférico, de 41,88 vezes, que é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa.
e como ela valorizou brutalmente, é claro que esse indicador aqui vai ficar alto. Mas o PVP também mostra que a empresa está várias vezes acima do seu valor patrimonial, mais precisamente 679%. Na expectativa da XP, a receita deve chegar aos 2,6 bilhões de dólares, cerca de 13,34 bilhões de reais na cotação da data desta matéria. E é justamente essa alta da receita do Nubank que vai embarcar aqui os 63% superior na comparação com o mesmo período do ano anterior, e 10% em relação ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, o quarto trimestre do ano de 2023. Já sabemos que a margem do Nubank não é elevada, e é claro que isso acaba comprometendo os lucros, mas a estratégia do Nubank continua sendo a ampliação da sua carteira de clientes, o que acaba enfraquecendo outras instituições também. Agora observem que no relatório da XP, ela ainda está considerando as atividades do México e empréstimos consignados, mas sem dúvida nenhuma, o que mais chama atenção no relatório da XP é que a recomendação é neutra, ou seja, a XP não está recomendando nem compra nem venda de roxo 34, porque o preço-alvo é de R$ 7,20. Em outras palavras, bem abaixo da cotação atual. Na sequência agora vamos falar da Petrobras. Afinal, o Tesouro Nacional deve receber 6 bilhões de reais em dividendos, ajudando a compensar as frustrações de receitas. E de acordo com a matéria, esses 6 bilhões de reais, caso se concretize na distribuição dos dividendos extraordinários da Petrobras, vai gerar uma injeção financeira que não estava prevista no orçamento deste ano, o que seria um excelente sinal, porque o governo está precisando de alguns bilhões para fechar sua meta fiscal. Lembrando sempre que os dividendos extraordinários não significam montante, mas sim fora calendário. E, de fato, a decisão da Petrobras de reter esse pagamento de dividendos, embora não agrade o mercado, ela está alinhada com o planejamento estratégico da Petrobras e também com o estatuto social da companhia, justamente porque são lucros excedentes, e assim a empresa pode destinar esse valor para suas reservas, legais, estatutárias ou até mesmo destinação para investimentos, exatamente o que a empresa fez. E eu ainda lembro que o planejamento estratégico 2024 e 2028+, já foi apresentado aqui no canal e explicado primariamente a parte dos dividendos, além de outras sessões também. Sem falar que tem vídeos dedicados no canal, inclusive em que eu abro e explico o estatuto social da companhia. Basta observar lá na playlist Dividendos com Ações. Agora, nem tudo são flores. O governo ainda vai enfrentar obstáculos para avançar no Congresso com as propostas que visam reduzir gastos tributários, como a extinção do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos e a instituição de contribuição previdenciária sobre a folha salarial em 17 setores intensivos em mão de obra. Então, na última sexta-feira, dia 19, a Petrobras divulgou um fato relevante informando sobre as discussões que teve com o Conselho de Administração, que é, digamos assim, a composição mais elevada da companhia, porque aqui, inclusive, tem o próprio CEO, justamente para discutir os impactos da distribuição do lucro remanescente do exercício social do ano de 2023, que a Petrobras está informando o exercício social do ano passado, justamente para destacar que é um lucro extraordinário, ou seja, excedente. Segundo o comunicado, uma das conclusões foi que uma eventual distribuição de até 50% do lucro líquido remanescente como dividendos extraordinários estaria em discussão, após, é claro, as alocações das reservas legais e o pagamento de dividendos ordinários, porque os pagamentos de dividendos ordinários, ou seja, aqueles que estão previstos no calendário e também seguindo a regra de pagamento de dividendos, entram como despesa no resultado da companhia. Mas deixe nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito desses 6 bilhões de reais que podem vir justamente a apoiar o orçamento do governo federal. E sobre o IRB, será mesmo que ele pode pagar dividendos em 2025? Bem, já tinha trazido aqui no Giro Rápido do Mercado uma matéria que falava exatamente sobre este assunto, mas é incrível como o assunto continua na mídia, indo e vindo, com diferentes formas e aspectos. Apenas para relembrar, com os resultados do quarto trimestre do ano de 2023, o CEO do IRB Brasil, o senhor Marcos Falcão, se empolgou com os resultados, dizendo que a empresa poderia vir a pagar dividendos no próximo ano. E qual a repercussão disso? Vendo aqui as ações IRBR3, as ações ordinárias da empresa, na periodicidade semanal, o resultado foi que o mercado começou a se animar um pouco em relação às ações do IRB Brasil, provocando uma ligeira alta e, de acordo com a própria matéria, publicada no dia 22 de abril, tem animado o mercado e ajudado também a elevar a ação da companhia em mais de 9% no mês. E é exatamente aqui que precisa prestar atenção, porque o lucro líquido do IRB Brasil foi de 37,9 milhões de reais, revertendo um prejuízo líquido de 38,8 milhões de reais no mesmo período do ano anterior. Sem dúvida, o IRB está melhorando as suas contas. É o que parece, ao menos é o que ele tem demonstrado nos últimos trimestres. A questão toda
é que esse lucro líquido realmente é pífio, e não prestar atenção nisso é a receita certa de se frustrar com um possível pagamento de dividendos do IRB Brasil, que ainda que venha fazer, é importante lembrar que o IRB Brasil possui 82 milhões de ações em circulação no mercado. E nessa cotação dos R$ 40,45, se ele realmente se mantiver nessa região dos 40 milhões de reais, vou até resumir dessa forma, dividido pelas 82 milhões de ações em circulação, o IRB Brasil vai pagar pouco mais de 48 centavos. Vou até arredondar para 50 centavos por ação. Dividindo pelos R$ 40,45, isso vai gerar um DPA de 1,23%. E continuando nossa conta de padaria, se multiplicarmos isso aqui por 4 trimestres, o IRB Brasil poderia chegar a um DPA de praticamente 5%. Agora, só vai lembrar o seguinte, qual seria o payout que o IRB Brasil converteria em pagamento de dividendos para os acionistas? Considerando a situação atual do IRB Brasil, me impressionaria se ele pagasse 50%, então 2,47%. Mas é claro, tudo pode mudar e o IRB Brasil tem um resultado multimilionário no próximo ano, aumentando assim o pagamento de dividendos. O meu ponto aqui em trazer esta explicação é apenas mostrar para as pessoas cuidado com a alta expectativa, porque as ações já estão valorizadas, com os investidores esperando um possível pagamento de dividendos que pode ou não acontecer no ano de 2025 e ainda por cima com percentuais que podem não agradar o mercado. Até porque, se o IRB Brasil não for diligente nos seus resultados e na sua gestão sobre o seu portfólio, ele pode acabar voltando a ter prejuízos. Mas deixe nos comentários abaixo o que você acha a respeito dos resultados do IRB Brasil e também da sua expectativa em relação ao pagamento de dividendos no ano de 2025. Até porque o IRB Brasil está valorizando 56,30% nos últimos 12 meses. Ainda assim, o somatório dos últimos 12 meses mostra que o IRB Brasil ainda está no prejuízo. Embora o PVP da resseguradora mostre que ela está 22% abaixo do valor patrimonial dela. E será mesmo que está vindo aí uma nova bolsa de valores? Bem, a registradora de ativos financeiros, chamada CSDBR, com sócios como BTG, Santander e o Chicago Board Options Exchange, que é a CBOE, está se preparando para desafiar o monopólio da B3 no mercado de capitais do Brasil. E com investimento de apenas 200 milhões de reais, a CSDBR está buscando estabelecer como uma nova bolsa de valores, prometendo mais agilidade e eficiência operacional também. Mas por que eu chamei de apenas 200 milhões de reais? Porque a B3 atualmente tem um valor de mercado de mais de 62 bilhões de reais e um valor de firma que passa também dos 60 bilhões, além de um patrimônio líquido de 20 bilhões de reais. Ainda assim, o diretor-presidente da CSDBR informou para a Dinheiro que ela realmente pretende criar uma nova bolsa de valores no Brasil. E a empresa deu os primeiros passos ainda em dezembro de 2020, quando esse assunto começou a circular no mercado, que foi inclusive quando entrou com os pedidos junto ao Banco Central para atuar como depositária e com a compensação e liquidação, além, é claro, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Então, a empresa está aguardando a aprovação da CVM e também do Banco Central para operar seus serviços essenciais de uma bolsa de valores. E sobre o potencial de crescimento e a concorrência? Bem, além da CSDBR, o Americas Trading Group, que é a ATG, sob o controle do fundo Mubadala Capital, que está sediado nos Emirados Árabes, também planeja estabelecer uma nova bolsa de valores até o ano de 2025. E isso indica um aumento da competição e potencial diversificação do mercado de capitais aqui no Brasil. E é claro, não precisa nem ser um especialista para compreender que existem vários benefícios da concorrência. Afinal, a entrada de novos players pode beneficiar o mercado financeiro e oferecer menores custos de acesso, maior visibilidade e credibilidade, além de incentivar a inovação em produtos financeiros. Agora, existem vários desafios, como, por exemplo, a CSDBR ainda precisa superar vários desafios regulatórios e operacionais para se tornar uma bolsa de valores funcional. Além disso, a interoperabilidade entre diferentes bolsas de valores é uma questão crítica que requer a cooperação da B3. E se opor ao domínio da B3, com certeza não é uma tarefa simples. Como eu mostrei, o valor de mercado da B3 ultrapassa os 60 bilhões de reais e atualmente já possui mais de 400 empresas listadas em bolsa. O que significa dizer também que existem mais de 400 ativos disponíveis para serem negociados diariamente na Bolsa de Valores. E é este o mercado que a CSDBR ou qualquer outra empresa que pretenda abrir uma Bolsa de Valores no nosso mercado de capitais vai precisar enfrentar.
E a Klabin? Ela está se preparando agora para uma nova fase de crescimento. Lembrando que ela é uma notável produtora de celulose e soluções de embalagens no Brasil. E nesse novo ciclo, após uma década de investimentos substanciais, a empresa já investiu mais de 34,5 bilhões de reais. E este investimento histórico ampliou significativamente a capacidade produtiva da companhia, que agora busca explorar ainda mais oportunidades de expansão orgânica e através também de fusões e aquisições estratégicas. Nessa nova fase de crescimento, a Klabin planeja um novo crescimento focado no aumento de produção de diferentes tipos de celulose, especialmente a de fluff, já explicada várias vezes aqui no Fique Preparado do Ativo Virtual em muitos detalhes para a nossa comunidade. Se você quer entender fibra curta, fibra longa e também fluff, basta ver o Fique Preparado aqui do Ativo Virtual, além de outros produtos que a companhia comercializa e como ela ganha dinheiro no mercado. Mas o fato é que ela já completou 125 anos de história. Já na estratégia de longo prazo, que vai até o ano de 2030, a Klabin visa dobrar sua capacidade atual de 4,6 milhões de toneladas anuais para cerca de 6,1 milhões, respondendo à demanda crescente e diversificando ainda mais os seus produtos. Comumente as pessoas comentam aqui no canal, a empresa não está dando lucros ou não está pagando dividendos suficientes. O que sem dúvida é muito interessante, porque ainda assim o mercado está valorizando fortemente nas cotações da companhia. Se considerarmos apenas abril de 2023, aqui na semana que iniciou no dia 3, até o período atual, inclusive considerando a última queda, as ações valorizaram 36,51%. Então, para quem comentou, eu não sei se foi uma conclusão pessoal ou se isso foi uma replicação de um comentário já formado. A questão é que o mercado continua enxergando a Klabin de uma maneira muito positiva. Fato esse é toda essa valorização que aconteceu em apenas 12 meses. No próprio indicador da empresa, o PL dela é bem atrativo, de 9,95, e o PVP mostra que a empresa está 132% acima do seu valor patrimonial. A crítica aqui fica sendo para o dividend yield, de apenas 5%. Mas notem, a empresa valorizou 34,77% nos últimos 12 meses, com essa cotação dos R$ 23,87. É claro que ela vem apresentando algumas dificuldades no seu próprio mercado, que é afetado pela demanda, mas também pela cotação do dólar, além de outros fatores. Mas a verdade é que quem tem acompanhado o Ativo Virtual, vendo os resultados da empresa, através dos quadros Fique Preparado e Dividendo Preditivo, por exemplo, está por dentro do que está acontecendo com a companhia e os grandes investimentos que ela está fazendo, que aliás, se derem certo, a empresa realmente pode saltar fortemente no mercado e ela sem dúvida tem know-how para isso, com 125 anos de história. E eu digo isso sem nenhum interesse na empresa, até porque eu não invisto nela. Quem acompanha aqui o canal sabe que desse setor eu escolhi a Irani com as ações Honey 3. A empresa também está considerando a expansão em Santa Catarina, porque após o projeto Puma 2, um aporte de quase 13 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2023, muito criticada pelo mercado também por fazer esses aportes, e que eu já fiz aqui no Fique Preparado, a avaliação desse período de investimentos e como isso ajudou a companhia em momentos ainda mais difíceis no mercado. Ainda assim, a Klabin deve focar agora na expansão da operação de Santa Catarina. A ideia é construir uma nova linha de celulose, de fibra longa e fluff também, com início já para o médio prazo. A capacidade instalada esperada pela companhia ficaria próximo ao que já acontece em Puma 1, com cerca de 450 mil toneladas anuais. E agora vamos falar sobre a CEMIG. Afinal, ela pretende construir uma nova barragem em Petit. Sendo assim, a CEMIG revelou planos para a construção de uma nova barragem nessa região, em São Gonçalo do Rio Abaixo. E esse projeto visa substituir a estrutura antiga, que está em operação já por longos 77 anos. A nova barragem ela vai incorporar tecnologias avançadas que prometem maior segurança e eficiência também no controle das cheias do rio Santa Bárbara. Quanto à capacidade geradora, será mantida em 9,40 megawatts, distribuída em 2 unidades geradoras, garantindo assim a continuidade da produção energética na região, o que vai favorecer o desenvolvimento regional, com um cronograma de obra para começar em breve e a conclusão já para o ano de 2026. A CEMIG continua com excelentes indicadores, um PL muito descontado de apenas 4,92, lembrando que o benchmark de mercado é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos, deixando muito destacado quanto que as ações da CEMIG estão descontadas em relação à capacidade de geração de lucros dela, e um PVP que não deixa dúvida, a empresa está 15% acima do valor patrimonial, mas valorizando acima dos 11% nos últimos 12 meses, com bons pagamentos de dividendos, acumulado aqui de 9,81% nessa cotação dos R$ 12,87 para as ações CEMIG 4.
E sobre o Bitcoin? Estou trazendo essa matéria adicional aqui no canal porque frequentemente eu vejo comentários de pessoas falando sobre investir no Bitcoin. E uma notícia como essa aqui, por exemplo, pode trazer grande impacto para quem não conhece a tecnologia ou até mesmo para aqueles que conhecem e são fãs ao invés de serem investidores. Bem, primeiramente vamos explicar o que é o halving. Essencialmente é um mecanismo incorporado ao protocolo do Bitcoin que reduz pela metade a quantidade de novas moedas geradas a cada bloco de aproximadamente 4 anos. E o objetivo é limitar a oferta de novos Bitcoins, imitando um modelo deflacionário semelhante ao da extração de minerais preciosos da natureza, como o próprio ouro. E esse processo está programado até o limite máximo ser atingido de 21 milhões de moedas, ou seja, 21 milhões de Bitcoins. Depois disso, não vai ter mais. E é por isso que ele está sendo considerado aqui mais escasso do que o ouro, pelo menos nesse momento. E esse processo aconteceu já 4 vezes. E o último foi concluído no dia 19 de abril, reduzindo a emissão de novas moedas de 6,25 Bitcoin para 3,12 BTC, tornando o Bitcoin, chamado nessa matéria aqui de ouro digital, oficialmente mais escasso do que o ouro físico. Agora, muito cuidado com essas assimilações dessas matérias, porque ninguém vai ver Bitcoin sendo negociado na padaria, no supermercado, comprando carros ou casas. Isso é muito raro de acontecer, embora até tenham notícias de casos isolados que isso aconteceu. O que eu me refiro são casos gerais, e não casos particulares. Ainda assim, a tecnologia tem muito valor, e não é disso que eu estou falando, mas sim do que é pregado a respeito do Bitcoin como uma reserva de valor. A reserva de valor do Bitcoin está sendo dada pelas pessoas e não pelas coisas, ou seja, não existe lastro. E sem lastro, qualquer ativo pode vir a zero. De toda forma, existe um modelo chamado Stock to Flow, usado para avaliar a relação entre a quantidade total de um recurso disponível, ou seja, o estoque, e a produção anual, que é o fluxo. No caso do Bitcoin, o Stock to Flow é usado para medir sua escassez ao relacionar a quantidade total de Bitcoins em circulação com a quantidade anual produzida via mineração. Existem muitos tópicos avançados a respeito do Bitcoin, mas imagine que a mineração é o que garante a segurança do sistema de Bitcoins quando se faz uma transferência. E é exatamente por isso que veio aqui a previsão do recorde histórico do preço do Bitcoin no ciclo atual de alta, podendo chegar entre 140 mil dólares e 4,5 milhões de dólares por moeda Bitcoin, ou seja, 1 BTC. Mas seria até interessante que vocês deixassem nos comentários abaixo se vocês gostariam que eu trouxesse mais conteúdos a respeito do Bitcoin e qual a sua opinião a respeito da tecnologia. Se vocês acham que é útil e se vale a pena continuar estudando sobre a tecnologia. Mas deixe nos comentários abaixo o que vocês acharam a respeito de todas essas matérias e fatos relevantes também. E desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.